mundo acredita que a história de Outlander começa com Jaime e Claire. Mas e se o destino deles tivesse sido selado 30 anos antes, numa rebelião esquecida chamada Braemar? Essa é a maior das revelações escondidas no novo spin-off de Outlander. Mas não é a única. Então, respira fundo, porque eu vou te mostrar agora como uma revolta fracassada pode reacender o maior amor da televisão. Olá, amigos do canal Série Histórica. Quem acompanha o universo de Outlander provavelmente se deparou com certo rebuliço que rolou nas redes sociais nos últimos dias. Isso porque a Starz revelou os títulos dos 10 episódios da primeira temporada de Blood of My Blood. Essa série derivada de Outlander estreia em 8 de agosto de 2025 e já nasce pronta para conquistar o público. Eu vou te explicar o porquê em seguida, mas antes, vamos ver a lista dos títulos anunciados pela Starz, já traduzidos em bom português. Providência, Selado com um Beijo, Escola da Lua, Coração de Soldado, Fogueira Sagrada, Direito de Nascimento, Eu Brilho, Não Queime, Uma Mulher Virtuosa, Braemar e Algo Emprestado. Braemar é mais do que uma bela região da Escócia, localizada em Aberdeenshire, bem no coração das Highlands. Essa vila foi palco, em 3 de setembro de 1715, de um brinde clandestino que mudaria os rumos do Reino Unido. Ali, John Erskine, o Conde de Mar, ergueu um copo de vinho e declarou apoio público a James Francis Edward Stuart, filho do deposto rei católico James II. Na época, chamar o filho de um monarca católico de verdadeiro rei era crime de traição, como já explicamos em outro vídeo cujo link está na descrição. Por isso, o brinde virou ato político, se espalhou pelas montanhas como fogo e acabou batizado de Primeiro Levante Jacobita. Foi o estopim de tudo o que conhecemos e que culminou em Culloden. Agora fazemos a ponte com Blood of My Blood. Brian Fraser e Ellen Mackenzie se casam em 1716, ou seja, um ano depois do brinde de Braemar. A Inglaterra vigiava os clãs considerados rebeldes, cobrava multas pesadas, confiscava terras suspeitas. Qualquer promessa de amor entre clãs inimigos virava pólvora pura. Imagine o pai de Ellen, Red Jacob Mackenzie, avaliando se entregar a filha a um Fraser poderia colocar a família na mira do governo britânico. Cada encontro furtivo, cada dança no salão comunitário, vira declaração de guerra sem precisar de uma espada erguida. Nesse ponto, vale conectar a figura dos jovens Mackenzie. Braemar pode ser o episódio em que vemos Dougal e Colum ainda muito novos, talvez em uma reunião clandestina, onde o Conde de Mar brinda ao pretendente. Isso explicaria por que, décadas depois, Dougal se torna tão devoto à causa jacobita. Ele teria assistido ao nascimento do movimento com os próprios olhos. E Colum, limitado pela doença degenerativa que o atormenta, poderia ter percebido naquele momento que o destino do clã passaria por alianças cuidadosamente pensadas. Outro detalhe histórico delicioso: Braemar é casa dos Highland Games modernos, mas já no início do século XVIII, ocorria ali uma feira anual, onde clãs rivais mediam força em provas atléticas. Seria interessante se a série trouxesse isso para as telas, na forma de uma disputa entre Brian Fraser e Dougal Mackenzie no lançamento do tronco. Seria uma forma de ampliar a tensão entre clãs com efeito e contexto histórico real. Jaime Fraser, décadas depois, luta ao lado do tio Dougal na preparação de outro levante, o de 1745. Ele só faz isso porque cresceu ouvindo histórias sobre a injustiça inglesa, as taxações abusivas e a derrota que esmagou o orgulho escocês na primeira rebelião. O próprio Dougal, visto como fervoroso patriota, talvez tenha presenciado, ainda adolescente, o brinde em Braemar. Blood of My Blood pode mostrar exatamente esse momento. Dougal segurando discretamente um cálice de madeira atrás das costas, ouvindo o conde prometer a restauração dos Stuart. A chama da rebelião acende ali e nunca se apaga. Portanto, sem Braemar não haveria Culloden. E sem Culloden, Claire jamais voltaria ao século XX para dar à luz Brianna. Cada dominó histórico empurra o seguinte, até formar o mosaico que conhecemos. Assim, a nova série devolve ao espectador a noção de que o primeiro dominó foi derrubado não por reis famosos, mas por gente comum.
Voltemos à lista da Starz. O primeiro capítulo, Providência, provavelmente fará jus ao nome. No século XVIII, muita gente acreditava na mão providencial de Deus, guiando encontros amorosos ou salvando guerreiros na batalha. Talvez Brian e Ellen se encontrem durante uma peregrinação ou num ritual religioso, acreditando que há um toque divino por trás do acaso. Lembramos aqui que na quarta temporada, esse mesmo conceito salvou Roger e Brianna e ecoou como tema de redenção. A série costuma tratar destino e livre-arbítrio como fios entrelaçados. Escola da Lua parece enigmático, mas pode remeter à educação restrita das Highlands. Muitas aldeias permitiam aulas noturnas para ensinar meninos a ler passagens da Bíblia, usando a luz da lua para economizar velas. Brian, conhecido no cânone por ser um Fraser culto, talvez ajude Ellen a ter acesso a livros. A lua, portanto, vira símbolo de conhecimento escondido, longe do olhar dos soldados ingleses que patrulham as vilas. Selado com um beijo é certamente um episódio destinado a mostrar a relação que nasce entre os pais de Claire durante a Primeira Guerra Mundial. Henry Beauchamp é um soldado decepcionado com o rumo do conflito. Ele escreve uma carta ao jornal The Times, mas essa correspondência é interceptada por Julia Morriston, responsável pelo serviço de censura. É assim que os dois se conhecem, e por meio de cartas nasce um romance. Quando a lista de títulos chega ao número 7, encontramos Eu brilho, não queimo. Essa frase em latim, Luceo non uro, não foi inventada pela série. Ela é o lema histórico dos Mackenzie desde o século XV. Na prática, quer dizer que o clã suporta agressões externas, mas não se consome. Se o episódio carrega esse nome, já sabemos que Ellen enfrentará a pressão dos irmãos para firmar um casamento político com outro líder de clã. Que melhor metáfora para o reinício que Ellen e Brian buscam? Um amor que renasce das cinzas da discórdia. Quando chegamos ao 10º título, Algo Emprestado, ninguém tem dúvida, vem casamento por aí. Para quem não conhece os costumes das Highlands, vale saber que entre os clãs escoceses era comum a noiva levar 4 símbolos para o altar. Algo antigo, algo novo, algo emprestado e algo azul. A gente viu isso na cena do casamento de Brianna, no episódio 1 da temporada 5. Na tradição, o objeto emprestado costumava vir da família da noiva, representando a esperança de que a união recebesse a mesma felicidade vivida por gerações anteriores. No contexto de Blood of My Blood, tudo indica que Ellen Mackenzie será a noiva em questão. E como a união dela desacata as ordens da família, resta saber quem vai emprestar algo para ela. Blood of My Blood repetirá o sucesso de Outlander? Outlander tem sido uma série de sucesso para a Starz, recebendo elogios e uma legião de fãs leais ao longo de 7 temporadas, e o entusiasmo do público provavelmente se estenderá à nova série. O teaser e as imagens do elenco despertaram o entusiasmo de fãs de longa data e, à medida que os títulos dos episódios continuam a envolver os espectadores, a expectativa por Blood of My Blood só aumentará. Agora, com a estreia se aproximando, será interessante ver como a prequela evolui e como os nomes dos episódios se conectam. Mas além disso, existe um outro sinal de que a série é a nova grande aposta da Starz. E essa informação é a seguinte: apenas poucos dias após o frenesi dos títulos, a Starz confirmou oficialmente que Blood of My Blood já está renovada para a 2ª temporada. Mais do que isso, as filmagens do novo ciclo já começaram. Isso significa que há uma aposta entre os produtores de que essa série derivada tem tudo para repetir o sucesso de sua antecessora. Entre fãs, as expectativas também estão altíssimas. Os roteiristas agora podem explorar desde as origens do Levante, em 1719, até a posse de Hanover, passando por tratados secretos e alianças que reverberam no século XX. Se você gosta de compreender as curiosidades históricas que aparecem em Outlander, não deixe de conferir o vídeo no link que eu deixei na descrição, está bem? E me conta nos comentários, como está a ansiedade por Blood of My Blood, hein? Você vai assistir ou acha que não vai ser tudo isso? Me conta que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E já aproveita para mandar para aquela pessoa que você conhece e que é fanzona de Outlander como a gente.
Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Onde vá?